A gente tem tanta história lá, cara. A gente viveu muito nesses 2 anos lá. Você lembra a primeira situação assim que você falou? Pô. Teve o da estreia, que foi. É o que eu falei pra vocês, foi um negócio meio que absurdo. A gente não esperava de jeito nenhum que fosse daquela forma, daquela situação que aconteceu, entendeu? A gente, pô, colocou um DJ que era amigo nosso na época, já tocava com a gente em outras baladas que eu trabalhava de promoter. E a gente colocou um grupo de pagode, né? Que era o grupo do meu pai, que meu pai tocava um samba e pagode na época. E a gente não esperava a repercussão que foi, entendeu? A gente não tava esperando de jeito nenhum. E aí, pô, a gente abriu o bar 2 da tarde. A gente abriu o bar 2 da tarde, a gente começou a trabalhar bem cedo. No dia que a gente abriu o bar, foi aquela loucura, que é até uma história legal, de que, pô, no dia de abrir a gente ainda tava dando uns retoques, já tava colocando os negócios na parede ainda. Foi uma loucura, um monte de amigo nosso lá ajudando. Tipo, não era só a família, tinha muito amigo da gente ali e tudo mais. Fora o pessoal que já trabalhava com a gente. E, pô, no último dia ali, o negócio quase abrindo, a gente dando os últimos retoques, mexendo em uma coisa ou outra. A gente nem abriu 100%. E, pô, a gente não esperava o público que a gente teve naquele dia. E aí a história curiosa é que, pô, a gente abriu lá 2 da tarde, começou a rolar, pô, entrou o grupo de pagode, entrou o DJ, deu 8 horas da noite, acabou tudo, gente. Pelo amor de Deus, se você for abrir um comércio, se organize melhor do que a gente se organizou nesse dia, porque acabou tudo, não tinha mais nada. E a gente teve que fechar mais cedo. Corre. Então. Aí o amigo corre pra deve, o amigo você manda corre o pro motoboy outro lado. um lado, você manda o irmão buscar no outro. Aí tem bastante bar ali que também são pra gelar da gente. Você vai conseguir quente, né? Então, às vezes você consegue um gelado, a gente conseguiu. Mas foi uma loucura, um negócio absurdo. Até os amigos trabalhando nesse dia, pô, Dallas era um negócio de maluco. Então, todo amigo que chegava lá, a gente já arrumava uma função. Não tá ganhando, mas tá trabalhando com a gente ali e vai ficando. E foi muito top. O pessoal abraçou nossa ideia ali de começo, coisa que eu não esperava. Sinceramente, não esperava que seria daquele jeito. Eu esperava, pô, ter um público legal aí mais pra frente, mas o primeiro dia já foi esse estrondo. Tanto que, pô, a gente abriu no domingo e a gente ficou quase uma semana fechada pra abrir de novo. Porque aquela coisa de se organizar melhor, de, pô, acertar as coisas. E aí foi aquilo que todo mundo viu ali, pô, o Dallas andou, o Dallas praticamente revolucionou aqui A gente que foi a o gente primeiro tinha, bar né? no ABC que a trazer o Robotron. O pessoal foi em peso pra dentro do bar, porque todo mundo queria ver. E foi uma loucura, foi um dos melhores dias. Foi um dos melhores dias do dia do Robotron. Quem tava lá? Aquele robô grande. Vocês levaram mais? Foi. A gente foi os primeiros a trazer aqui no ABC. E aí, quando a gente levou, o pessoal lotou. A gente vendeu ingresso. A gente vendeu muito. Porque a gente já esperava que seria ali a gente já estava trabalhando há um tempinho, já estava rolando legal. E eu queria trazer novidade. Eu era, pô, maluco de ficar procurando o dia todo o que tinha de novo. E aí eu vi um vídeo no Nordeste. Um vídeo no Nordeste de um cara se vestindo dessa forma e tudo mais, e comecei a pesquisar. E aí eu vi que um cara tava chegando em São Paulo com isso daí. Pô, isso daí é até curioso, né? O cara tava chegando em São Paulo, a gente foi o primeiro lugar a colocar aqui em São Paulo com esse fornecedor do caso na época, né? Então. E aí, pô, a primeira a gente fez sem cobrar o ingresso, mas foi uma loucura, meu, negócio de maluco, tipo, de não conseguir organizar. E aí na segunda vez a gente sentou e falou, pô, a primeira foi assim, a segunda vai ser também, então vamos tentar organizar melhor. E aí, pô, a gente cobrou ingresso, cobrou só um valor simbólico, era R$5 na época, né? Só um valor simbólico pra gente conseguir ter um público certinho ali, não passar da capacidade, porque no primeiro dia passou muito da capacidade que a gente tinha lá no bar. A gente tinha uma média lá de caber 1.150 pessoas no máximo e tinha 300 no primeiro dia. Foi um negócio absurdo. E aí, Tem como mandar embora, né? E pô, você perde controle, né? Fica aquela coisa meio descontrolada. E pra gente foi complicado no dia. E aí eu falei, pô, vamos organizar direitinho. E a gente fechava às 11. O pessoal, quando a gente fechava o bar, o pessoal ficava triste e ia embora chateado, porque a gente tinha que pedir pro pessoal sair. O pessoal não queria sair, vocês estão expulsando a gente.
Ah, meu, você tem que ficar até mais tarde, mas não dava, tinha xingava horário. essa porta O até. pessoal Não, a saideira, não a saideira. não tinha como. A Porta sua fechada, saideira, você pedindo não a tá saideira. entendendo. Já aconteceu muito essa época e foi, pô, coisa de maluco, a gente não conseguia ter controle. Dificilmente, a gente chegou a colocar muito funcionário para trabalhar com a gente na época e mesmo assim era um negócio complicado para você organizar. Eu acho que o Dallas foi, pô, muito top e se tivesse um lugar 10 vezes maior ia lotar também, porque público a gente tinha, graças a Deus. Da hora. O Cleiton falou, esse Dallas acabou com muito casamento. Acabou com o casamento e gerou muito casamento. Calma que nós geramos muitos casais. A gente se conheceu por causa do bar também, mas era complicado. E o Bruno falou, esse dia do Robotron foi o melhor show da minha vida. Melhor show, Pô, era novidade pra todo mundo, a gente, pô, literalmente contratou no escuro, foi um investimento alto pra gente, a gente não tinha investido isso na época. A gente, pô, tava acostumado ali com aquela coisa de, pô, colocar um grupo de pagode, uma atraçãozinha legal. O Robotron foi quase o triplo do que a gente já pagava ali no nosso dia. Foi uma atacada no escuro, pensei bastante, a gente entrou num consenso, eu, meu pai e minha mãe, e, pô, a gente entrou nesse consenso e falou, pô, vamos trazer, vamos. Falei, pô, eu acho que vai funcionar, e se funcionar, pô, vai ser um marco pra gente aqui, vai revolucionar. Eu tenho uns vídeos que mostram essa parte que, nossa, coisa de maluco. O que vocês consideram que era o diferencial de vocês lá? Porque bar tem bastante por aí, mas é o que a gente estava falando antes de começar, né? Para se diferenciar, tem que ter algo a mais. Sim. Era o carisma da família, do Wesley, que conseguiu já de prontidão de primeiro dia trazer uma galera, Sim. ou era o atendimento diferenciado? O que vocês têm aí, o feeling que vocês têm do que deu certo desde o primeiro dia? Foi um pouquinho de cada coisa, né? A gente tinha um atendimento diferenciado mesmo, entendeu? E a gente tratava todo mundo como família, né? A gente, pô, tratava todo mundo bem. A gente o tempo todo tava, pesquisando alguma coisa pra melhorar, entendeu? Tanto que antes de abrir a gente mudou muita coisa mesmo. A gente, até coisa simples de fazer um banheiro só, a gente, pô, já bateu na cabeça, falou, não, tem que ter 2 banheiros, um banheiro masculino, um banheiro feminino é essencial, entendeu? Então a gente foi mudando tudo, entendeu? Eu acho que o nosso diferencial, de fato, foi tratar todo mundo bem, ter um atendimento diferenciado e o ambiente que a gente proporcionou para todo mundo, entendeu? A gente veio pesquisando muita coisa, a gente conseguiu juntar muitas ideias que a gente foi pegando um pouquinho aqui, outro lá, e a gente colocou em prática aquilo que a gente pensou, entendeu? A gente, pô, ficou muito tempo trabalhando isso daí na cabeça até chegar no que foi o Dallas, entendeu? A gente mudou bastante coisa do cenário que tinha e foi top, porque a gente via o pessoal abrindo já, depois que a gente abriu o Dallas, a gente via a concorrência abrindo, se inspirando na gente, entendeu? Foi uma coisa meio diferenciada, tipo, antes você só via aquele bar claro, as paredes claras, o teto claro, eu falei, pô, não, aqui já cheguei no consenso com minha mãe também, que já curte minhas ideias, que nossas ideias batem mais. Falei, pô, o bar vai ser preto. Ela, não, como assim? Aí meu pai, não, como assim? Não, tem que ser branco. Não, vai ser preto, a gente vai pintar a parte de baixo de preto, em cima a gente vai pintar de marrom. No começo parecia loucura, mas, pô, ficou muito bom, entendeu? Né? Muito diferente, a gente queria trazer um novo, a gente queria ser diferente e deu muito certo, pô. Primeiro dia o pessoal tudo, caramba, seu bar é o mais bonito daqui, eu nunca entrei num ambiente tão aconchegante, sabe? De estar ali, de estar sentado, curtindo ali a música. E pô, deu muito certo. Não canso de falar isso, pô, deu muito certo. Os 2 anos que a gente teve lá, foi 2 anos intensos demais. A gente viveu muito nesses 2 anos, conheceu muita gente. É até difícil raciocinar o tanto de gente que passou pela nossa vida nesse meio termo. Eu acho que... O que foi? Tá rindo sozinha aí? Não, porque os comentários são maravilhosos. Diga. O Bruno, o Cleiton. Não, o Cleiton também não. Aqui, achei o Bruno mesmo. Tomei chifre no Dallas, mas é a vida. Que isso, mano? Pô, Bruno, faz parte, meu amigo. Ele se tornou um animal com defesa. Tá vendo? O bom é que lá tomava lá mesmo, lá já tirava as mágoas, já se envolvia de novo. Já saía ficava por arrastando lá. chifre no asfalto.
As porções da tia Rose era a melhor. Aí o outro, tem vários Brunos, gente, vocês não estão entendendo. Eu fico confusa. Aí o outro Bruno, as porções realmente eram as melhores. Pô, minha mãe ficou conhecida como a tia Rose lá no bar. Eu tô tentando até hoje tirar esse tia do meu nome, mas não sai. Bem nova, virou tia de todo mundo conhecia como tia Rose lá. Eu gosto de porções. Pô, a porção era muito boa, a gente já trabalhava de casa, né? Pô, a gente tinha uma média de 70 porções por dia de saída, de entrega. E, pô, vendia muito mesmo, porque era novidade, né? A gente pegou essa ideia aí na internet, um cara fazendo Santa Catarina. Seu pai pegou, acho que um cara de Santo André. É, Santo André, é verdade. Ele chegou e gostou. E comprou a ideia. A gente comprou. Aí ele começou a conversar com o cara, tudo, né? Porque era a ideia do cara. Aí a gente adaptou a ideia. E aí ele começou com isso e a gente acabou fazendo um negócio legal. Mas o pai dele, ele viu na internet e comprou a ideia. E aí ele chegou no cara, trocou ideia com o cara. É, o cara literalmente aceitou. comprou mesmo. E aí a gente danou o pau a trabalhar e o cara parou. E a gente acabou trabalhando E a gente muito. dominou o mercado na época, não Muito. tinha aqui, entendeu? Tanto que é aquela coisa, acho que a gente tem aquele feeling de pegar as coisas no momento certo. As porções no momento certo, no momento que não tinha ninguém que trabalhava com isso na época. A gente entrou e, pô, a gente ganhou um público absurdo, tanto que, pô, a gente veio panfletar Lanche, depois de muito tempo. Hamburgueria, a gente começou a trabalhar com hambúrguer lá, daqui a pouco começou a sair hamburgueria aqui, hamburgueria ali, mas a gente começou a trabalhar com hambúrguer, com porção. É, e foi tudo novidade. Foi tudo ideia Era... que a gente trabalhava tudo ali, no meio, era sempre a gente, sempre entre família ali pra resolver as coisas, e deu muito certo. É, igual no Dallas, a gente, pô, eu vivia batendo a cabeça pra tentar achar alguma coisa, tanto que a gente fez bebida do bar. Verdade. Nas nossas porções tinha um molho do bar, que era o molho do Dallas, que foi que minha mãe inventou e, pô, botou a ideia e o pessoal só comprava por causa do molho. Tinha gente que só comprava o molho, entendeu? É, e, pô, na época vendia muito. Até cara. hoje eu recebo mensagem no meu telefone que eu mantive o número, o pessoal me pedindo porção. Eu cheguei a trabalhar com 10 motoboy na época do Dallas. 10 motoboy, a gente tinha uma saída de entrega absurda. Eu acho que isso ainda está enraizado em vocês, logo menos. Novidades. Quem sabe, né? Olha. Esses dias, eu acho que foi na quarta-feira, na segunda-feira, um amigo meu, Brenner, que tem um time aqui na nossa região, mandou mensagem, falou: pô, você ainda trabalha com as porções? Eu falei: pô, irmão, faz 4 anos que eu 4 anos, cara. Só 4 anos, Só isso, só. O tempo não passou. De repente.